Estamos iniciando aqui o terceiro módulo desses 4 módulos no Transformação, nesse processo tão gostoso que a gente está tendo de aprendizado, e nesse 4º módulo algo muito especial, como tudo, aliás, dentro do nosso projeto. A gente vai estar falando sobre conhecimentos legais e conhecimentos jurídicos. Eu sei que às vezes a gente fica com meio medinho de, o direito, lá veio um monte de regras, mas é importante que a gente conheça realmente os nossos deveres, os nossos direitos. A gente vai falar sobre formatos de contratação, quais leis que te protegem, como que elas te amparam, a questão de benefícios, como é que fica a questão de benefícios perante as empresas, para você estar podendo saber que direitos você tem, até para cobrar de uma maneira melhor. E você vai conhecer 2 pessoas, 2 professores maravilhosos que eu amo de paixão, o Dr. Victor Teixeira, que todo mundo conhece, o Dr. Victor, que está sempre no programa da Luciana Gimenez, enfim, ele que é da comissão da OAB da diversidade, e ela, que é a rainha da troca de nomes, na época que não precisava, que precisava de jurista para estar fazendo a mudança de nome social, enfim, uma bambambam do direito que eu amo de paixão, a doutora Ana Carolina Borges. Fica com a gente que está iniciando o módulo 3. Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Victor Teixeira, eu sou membro da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de São Paulo. Eu sou homem transexual e estou aqui hoje para falarmos sobre a aula 11, que se refere a formatos de contratação e benefícios. Eu estou com um paletó preto, de camisa branca, com uma gravata azul e preta e riscos brancos. Ela é um pouco xadrez, um pouco listrada. Bom, eu tenho a pele branca, tenho os olhos castanhos claros, o meu cabelo é loiro, é castanho bem claro, e eu tenho uma franjinha assim na frente agora, que é meu novo corte. O ambiente que eu estou aqui, eu tenho no meu fundo uma parede branca com 3 quadros, um quadro maior, que tem figuras geométricas em forma de círculo, Ele é azul, bege e azul escuro e branco. 2 quadros menores que são iguais, ele está pintado assim, traços, como se fosse uma linha reta e a outra cruzando. Tá azul misturado com marrom, bege e preto, parece também um pouco a fundo um sofá de cor bege. Bom, para iniciarmos, eu gostaria de trazer a menção a vocês de que primeiro nós vamos analisar o ambiente macro para depois vir para o micro. Quando eu falo macro, nós estamos falando de mundo, de vários países, de vários estados. E quando eu falo micro, nós estamos falando do Brasil, especificamente, de como funciona a legislação aqui. E para iniciar, eu gostaria de trazer a vocês a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, ela foi criada em 1948 pela ONU. Nós sabemos que a ONU é a Organização das Nações Unidas, que preza pelo bem-estar de todas as pessoas do mundo, em várias esferas, em relação ao trabalho, em relação a crianças, Então a ONU, ela faz de fato um órgão protetivo dos direitos e garantias das pessoas, Hoje, nós temos 193 países signatários da ONU. O que significa isso? Que 193 países do mundo concordam com as diretrizes que a ONU passa em relação a certos critérios, sejam eles de trabalho, seja ele critérios que envolvam o ser humano, E na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, o Brasil é um dos países signatários, E o que diz essa declaração em relação ao trabalho? Primeiro, é livre. O país que está lá é porque ele se inscreveu e ele concorda, com essas normas macro, que são diretrizes gerais que vão nortear os relacionamentos humanos. Primeiramente, o artigo 1º diz que todo ser humano tem direito ao trabalho e à livre escolha de emprego, com condições justas e favoráveis de trabalho e
proteção contra o desemprego, porque a ONU preza, como eu disse, com o zelo e o cuidado do ser humano, que ele possa escolher o trabalho que ele quer, né, ter para si, ou o emprego, e que essas condições do trabalho sejam justas. Por quê? Nós vimos historicamente, né, todo mundo, nós já passamos por escravidão. E na escravidão, o trabalho ele não era uma forma voluntária, ele era uma forma obrigatória, né? Seja para a pessoa poder comer, para ela poder subsistir. As pessoas eram trocadas, compradas, né, por moeda, então as pessoas eram consideradas coisas, né? E com o desenvolvimento do ser humano, nós percebemos que isso não era um tratamento digno de pessoas, né? E por isso vieram as regras, e acabou a escravidão, e vieram leis, né? E vieram tratados internacionais, e vieram muitas outras legislações para garantir os direitos humanos das pessoas primordiais. Então, por isso, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU diz que a pessoa tem que trabalhar em condição justa. Além disso, que todo ser humano, sem distinção, ele tem direito de igual remuneração por igual trabalho. Então, uma vez que uma pessoa trabalhe como gerente numa empresa, outra pessoa que for assumir o cargo de gerente também, ela tem que ter a mesma remuneração, né? Então, esses são os dois primeiros tópicos que a ONU, que a Declaração dos Direitos Universais, né, diz em relação ao trabalho. Depois que todo ser humano tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como para a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, né? E que a isso vai ser acrescentado, se necessário, outros meios de proteção social. Então também todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles se ingressar para a proteção dos seus interesses, que é um meio coletivo para a defesa dos interesses. Então esses são os principais tópicos que a Declaração dos Direitos Universais Humanos diz em relação à dignidade da pessoa no trabalho, né? E antes disso, né, porque isso é de 1948, nós temos a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que ela foi criada em 1919, e qual a diferença dela com a ONU, né? Você pode me perguntar. A grande diferença é que a Organização Internacional do Trabalho, né, dita como OIT, a sigla, ela é um organismo tripartite. O que significa isso? Que a composição dela é por representantes, primeiro, de entidade de trabalhadores, segundo, de empregadores e terceiro, do governo, né? Então ele abrange as principais pessoas atuantes do mercado de trabalho e tenta ali fazer uma solução para as questões, né, que possam ser divergentes, porque a gente está falando de três pessoas diferentes. Primeiro é o trabalhador, segundo são os empregadores e terceiro é o governo. E para conciliar esse conflito de interesses dos três, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, que traz no âmbito internacional convenções, recomendações e resoluções de forma mundial, ampla, macro, para que os países signatários, ou seja, os países que se inscreveram lá, que fazem parte, possam distribuir essas medidas dentro do seu país, né? Não é obrigatório também o país fazer parte, ser signatário, e hoje são 186 países que fazem parte da Organização Internacional do Trabalho, tá? Então, além da promoção permanente das normas internacionais do trabalho, do emprego, da melhoria das condições de trabalho, da ampliação, a atuação da OIT no Brasil também se caracteriza pelo apoio
ao esforço nacional da promoção do trabalho decente, que envolve os temas como combate ao trabalho forçado, escravo e infantil. Então ela tem esse papel no Brasil de não aceitar que nenhuma pessoa trabalhe nessas condições, né? E você pode me perguntar também, o que significa trabalho decente, então, para a OIT? Trabalho decente é a condição fundamental para a superação da pobreza, que visa a redução das desigualdades sociais, né? A garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável de um país. Isso é o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos em conjunto com a OIT, né? A diferença principal delas é que uma são países que se integram. E na outra, né, nós temos a tripartição dos trabalhadores, empregadores e do governo numa conversa, né, num acordo em relação às matérias que são pertinentes ali para que haja um melhor acordo. Bom, ainda pensando de maneira macro no mundo, o que mais nós temos em relação à legislação trabalhista? Nós temos o princípio de Yogyakarta. Poxa, o que é esse nome quer dizer? Bom, é um princípio que ele está pautado na defesa, na proteção dos direitos humanos sexuais. Como assim, Vitor? Ele consagra o direito à igualdade e à não discriminação de nenhuma pessoa, né? E ele deixa muito claro nesse tratado que todas as pessoas têm o direito de desfrutar de todos os direitos humanos livres de discriminação em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Poxa, nós avançamos, né, bastante, porque o Brasil é um dos países signatários do princípio de Yogyakarta, onde veda, né, que no ambiente de trabalho haja algum tipo de discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero. Perfeito? Então, essas são as questões macro, né? Vindo agora para o Brasil, que nós temos direitos e garantias constitucionais. Constitucionais eu me refiro à nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, que foi feita em 1988 no Brasil, né? E ela consagra em seus artigos 6º e 7º direitos específicos em relação ao trabalhador, ao trabalho. Por exemplo, o artigo 6º, né, ele já começa falando que são direitos sociais, ou seja, de toda a sociedade, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, né? Além de outros direitos, todos na forma da Constituição. E aí, quando ele fala trabalho na Constituição, o que significa trabalho para a Constituição Federal? Eu me lembro que vocês viram na videoaula número 6 a diferença entre trabalho versus emprego, certo? Então aqui eu só vou relembrar o tema em razão da Constituição contemplar especificamente o direito social de trabalho. Então trabalho é toda atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada. Passando do artigo 6º, nós vamos para o artigo 7º, onde ele fala: são direitos dos trabalhadores humanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí nós vamos ter uma gama de artigos descrevendo, né, o que são os direitos, né, dos trabalhadores, especificamente no Brasil. Primeiro inciso do artigo 7º da Constituição que a gente vai falar é o inciso 2º, tá? Que são aqueles 2 pauzinhos romanos, que significa inciso número 2. Nós vamos falar sobre o seguro-desemprego.
em caso de desemprego involuntário. Então, o trabalhador ele tem direito no Brasil, né, se ele é um trabalhador formal, com a carteira de trabalho assinada pelo empregador, ele tem direito ao seguro-desemprego acaso ele venha a ser desligado do ambiente de trabalho, né? O que mais ele tem direito? Ao fundo de garantia do tempo de serviço. Uma vez que a pessoa tenha trabalhado, toda pessoa recolhe o FGTS, né? Já se retém ali na folha de pagamento dela, que é um valor que se paga, né, referente ao seu fundo de garantia por tempo de serviço, que após X anos de trabalho ela consegue levantar, né? Isso de acordo, o governo sempre muda a regra, então eu disse X anos por quê? Porque sempre que há uma crise, há uma liberação, né? Você já deve ter ouvido desse fundo de garantia, né? O FGTS. E, além disso, é utilizado também, a Caixa Econômica Federal aceita esse valor que está lá já depositado na Caixa Econômica Federal como pagamento, né, parcial de uma casa financiada pela Caixa, por exemplo, né? Então, esse é o benefício. Além disso, outro direito trabalhador, né, o inciso 5º, fala sobre o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, assim, veja que para o empregador oferecer um serviço, né, e uma vaga de emprego com a determinadas qualificações que ele vai exigir da vaga, ele vai medir a complexidade do trabalho para efetuar o pagamento, certo, gente? Outro inciso da Constituição importante é o da irredutibilidade do salário, salvo que não vale isso se for disposto em convenção ou acordo coletivo. O que significa esse princípio da irredutibilidade do salário? Olha, eu fui contratado numa empresa, por exemplo, para ganhar R$1.000 e depois de 6 meses a empresa quis diminuir o meu salário pela metade. Isso é permitido de acordo com a lei? Não, exceto o momento que nós estamos vivendo agora de Covid-19, onde foi decretado o estado de calamidade, que permitiu, né, essa negociação das empresas com o empregador, com o funcionário, né, com trabalhador, e que a pessoa possa estar tendo o seu salário reduzido se houver justificativa plausível, né, que é o Covid-19 no caso. Então, isso é uma exceção, de fato, que nós estamos vivendo. Não é para ser dessa forma, é para ser irredutível o salário, tá? Uma vez que você ganha aquilo, só pode aumentar, diminuir nunca. Outro direito do trabalhador é o 13º, né? Com a remuneração integral ou no valor de aposentadoria. Então, se você se aposenta, você também recebe o 13º, certo? O outro direito é a duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Então, o que significa? Que se você ultrapassar sua jornada de trabalho de 8 horas, vai haver um pagamento de horas extras do seu trabalho, tá? Porque o que a legislação Constituição Federal prevê é que o trabalho é de 8 horas diárias, né? E que você trabalhe 44 semanais. Outra questão, também prevista na legislação da Constituição Federal, é que a jornada de trabalho, quando for efetuada em 6 horas, por turnos ininterruptos, é feito um revezamento da equipe. Qual trabalhador se enquadra geralmente nisso? O call center, né? A pessoa que trabalha lá de telemarketing, né? Falando com as pessoas no telefone. Então, ele trabalha 6 horas porque está estipulado na própria Constituição Federal esse tipo de trabalho que é ininterrupto, né? Nós também temos a proibição de diferentes salários, de exercícios de funções de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, eu fui contratado numa empresa, por exemplo, para fazer a recepção, eu vou ser recepcionista, tá?
E aí quando a pessoa viu que eu era uma pessoa LGBT, né, o empregador viu, ele reduziu meu salário. Isso, ou ele colocou diferente da outra recepcionista. Pode acontecer? Não pode, é proibido pela Constituição Federal, beleza? Vindo mais para a legislação do Brasil, né, nós temos a Constituição Federal, como eu falei para vocês, de 1988, e nós temos também a Consolidação das Leis do Trabalho, chamada CLT, porque a Constituição Federal é um guarda-chuva maior que engloba abaixo, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é especificação dos direitos do trabalhador, porque a Constituição ela é ampla, mas ela não especifica, olha, o trabalhador que trabalha com tal categoria tem direito a isso, isso, isso. Não é assim que funciona, a Constituição não prevê isso, quem prevê é a CLT. E na CLT, logo no artigo 3º, ela vem descrever pra gente o que ela considera empregado ou empregade, no nosso caso, certo? Considera-se empregade toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico, manual e manual, tá? Então, resumindo para vocês, o que diz esse artigo 3º da CLT? Que para ser um trabalhador, né, ou empregade, a pessoa tem que ser pessoa física, ela tem que prestar um serviço com pessoalidade, né, o empregador, a pessoa que emprega, espera que uma pessoa específica faça esse trabalho. Então, ele te contrata pela sua competência, né? No ambiente de trabalho. Então não pode ser qualquer pessoa, é a pessoa que passou nos critérios daquela vaga seletiva de emprego, né? E essa pessoa tem que estar subordinado às normas do empregador, né? Tem que cumprir um horário e tem que zelar pela pontualidade. Então essa foi a primeira parte que a gente está falando aqui na nossa videoaula, referente, né, ao macro vindo para o micro, onde a gente falou do mundo em relação à legislação trabalhista e veio até o Brasil falar da Constituição Federal e da consolidação das leis do trabalho, onde estão as regras especificamente sobre os trabalhadores no Brasil. Agora a gente vai prosseguir para o tema dos tipos de contrato de trabalho, que é muito importante, a gente vai avançar entrando na CLT mesmo, para entender os tipos dos contratos de trabalho que são realizados. E antes de aprofundar esse tema, eu gostaria de fazer uma ressalva muito importante. Nós sabemos que as leis no Brasil, elas não são feitas ou alteradas de uma maneira tão dinâmica quanto a sociedade é, né? E eu digo isso porque nós sabemos que existem pessoas não binárias, né? E, infelizmente, a lei não está ainda atualizada para a inclusão total dessas pessoas. No entanto, eu tenho a dizer que eu, como um agente do judiciário, né, sou uma das primeiras pessoas a dizer que nós estamos juntos e o que for necessário para que seja feito, para que vocês possam ser de fato reconhecidos e amparados por qualquer tipo de legislação, eu estou aqui para contribuir. Então vamos lá, gente, falar sobre o tema do contrato por prazo determinado. É o artigo 443 da CLT. O que diz em relação ao contrato de trabalho por tempo determinado? Que a vigência desse contrato é de um tempo pré-fixado, ou da execução de serviço especificado, ou realização de certo acontecimento com previsão aproximada.
que isso significa, gente? Traduzindo em miúdos aqui. Que é aquele tipo de trabalho, por exemplo, quando a gente sabe que uma fábrica de ovos de Páscoa está contratando, né? Ou para uma instalação de uma máquina, né? Que é por um período específico, né? Ou por um contrato de experiência, tá? E quais as características desse contrato? Ele não pode ultrapassar 2 anos ou 90 dias, né? Quando ele for de experiência. E ele só pode ser prorrogado por mais uma única vez, tá? Porque se ele ultrapassar esse período, ele vira um contrato por tempo indeterminado, que é um outro tipo de contrato. Então, após o término desse contrato, essa modalidade não garante ao trabalhador o acesso ao aviso prévio, a multa de fundo de garantia por tempo de serviço, né, o FGTS, e o seguro-desemprego. Então, esses são os direitos que ele não tem contemplados, tá? Em relação ao contrato por prazo indeterminado, que é o artigo 452 da CLT, bom, eu tenho a dizer para vocês que é o tipo de contrato mais utilizado pelas empresas e consiste na indeterminação do prazo do término da relação entre o empregador e o empregade. Tem direito a férias, tem direito a FGTS, tem direito à previdência, né, se contribui com o INSS, porque contribui, e ao 13º salário proporcional, né? Neste momento aqui, tendo em vista esses dois tipos de contrato que eu expliquei para vocês, o por tempo determinado e o por tempo indeterminado, eu vou pedir para você que pause agora o vídeo e faça uma lista de todos os trabalhos que você já realizou até hoje, né? E diga para mim se eles foram feitos pelo prazo determinado ou indeterminado, tá bom? A primeira diferença aí para a gente começar a entender mais, aprofundar em relação aos contratos de trabalho, as formas dele, tá? Bacana, eu espero que você já tenha visto aí a diferença, né? E agora a gente pode continuar o nosso estudo. Não se preocupe, porque você vai receber um material com o conteúdo dessa videoaula 11 e exercício também para você fazer, para fixação da matéria, ok? Então eu vou passar a examinar agora outros tipos de contrato de trabalho. Eles são muitos, as diferenças deles são bastante evidentes, né? Eu vou pontuar aqui todas elas para vocês ficarem craque nisso comigo, tá bom? O contrato de trabalho intermitente. O que é isso? É o contrato previsto no artigo 452-A da CLT, né? E a principal característica dele é a não continuidade dos trabalhos. A atividade ocorre com alternância entre o período de prestação de serviço e inatividade. Então a pessoa trabalha por um tempo ela fica parada. Esse trabalho é determinado em horas, dias e meses, independente do tipo da atividade do empregado e do empregador. O contrato deve ser feito sempre por escrito e nele deve constar como será feito o pagamento da pessoa. O período em que a pessoa ficar inativa na casa dela, parada, sem trabalhar para essa empresa, não quer dizer que ela estará à disposição da empresa, tá? Ela pode, na verdade, prestar serviço para outras empresas, né? E caso a empresa anterior queira contratar essa pessoa novamente, ela vai ter que informar essa pessoa com 3 dias de antecedência, né? E a pessoa vai dizer se sim ou se não, se ela está disponível para fazer aquele tipo de serviço novamente, né? E nesse tipo de contrato intermitente, o funcionário, né, tem acesso aos direitos trabalhistas, como férias, FGTS, Previdência, INSS, 13º salário proporcional. Certo, gente? Agora a gente vai passar a examinar o contrato de trabalho temporário, que ele é da Lei 13.429/2017, que alterou a Lei 6.019/74, tá? Por meio desse contrato, gente,
O funcionário é contratado para cumprir o trabalho em prazo determinado, tá? Então, o prazo de duração desse contrato não deve ultrapassar 180 dias, sejam eles consecutivos ou não, tem alguma interrupção, tá? O contrato temporário de trabalho pode ser prorrogado por mais 90 dias, também consecutivos ou não. E a pessoa tem todos os direitos trabalhistas resguardados, né? O objetivo é sempre atender a necessidade transitória de substituição do quadro de pessoal dessa empresa. Então, qual que é o exemplo que eu dou para esse caso aqui? É em relação à licença maternidade, quando a funcionária sai para poder dar a luz ao filho, né? Ela fica afastada e a empresa geralmente contrata alguém para substituir nesse período, tá bom? Prosseguindo, a gente tem o contrato de trabalho eventual. O que é o contrato de trabalho eventual? É o famoso bico, né? Todo mundo já ouviu falar. Esse trabalho é destinado para trabalhadores que prestam serviços esporadicamente, tá? Não dá para se confundir com o eventual, tá? Porque esse contrato ele não tem nenhum vínculo empregatício. Essa atividade é de curto tempo, né, fazer um bico, e ela não tem relação direta entre o empregador e o empregado. O empregado não tem direito, nesse caso, né, que é o funcionário, a direito nenhum trabalhista. Ele recebe apenas pelo serviço que ele prestou naquele momento, tá? Um exemplo disso é um professor substituto que vai substituir, né, a ausência do professor titular, tá bom? Então, esse é o contrato eventual. Agora a gente vai passar para o contrato de trabalho home office, tá? Aproveitar aí a época de Covid, tem um monte de gente trabalhando home office e vamos explorar um pouquinho aí sobre o que significa. De acordo com a reforma trabalhista, né, da Lei 13.467 de 2017 e da medida provisória 927, essa modalidade presta serviço fora das dependências da empresa e as suas tarefas são desenvolvidas por meio de tecnologia de informação e comunicação. Essa pessoa ela pode ir na empresa uma vez por semana ou 2 vezes por semana, né? Ou mais, e é necessário um acordo entre o empregador e esse empregado. Por quê? Sobre os custos, né? Porque quando a gente trabalha de casa, a gente gasta mais energia, a gente paga internet melhor, né? Então, precisa ser feito um acordo com o empregador para ver como é que vai compor esses valores no salário dessa pessoa, tá? E essa pessoa que trabalha home office, ela tem direito a todos os direitos trabalhistas, tá? Agora a gente vai passar a examinar outro contrato, é o contrato de trabalho terceirizado, que é a Lei 6.019/74, que também teve a reforma trabalhista com a Lei 13.429/17, tá, gente? Esse contrato é estabelecido de empresa para empresa. O processo é que deve passar por uma prestadora de serviço que será responsável pela contratação do profissional de acordo com as necessidades da empresa, tá? O vínculo e a subordinação estão relacionados à empresa que presta serviço e ela também faz o pagamento da pessoa, né? O profissional não precisa ser especializado na área em que for atuar nessa atividade da empresa. E essa atividade, geralmente, ela é uma atividade meio, mas agora ela também pode ser atividade fim, de acordo com a reforma trabalhista, né? E dentro da empresa, quem que a gente tem nesses tipos de trabalho, né? É o pessoal da limpeza, é o pessoal da segurança, ou pode ser telecomunicações, um telemarketing contratado fora da empresa, tá bom, gente? Passado esses contratos, a gente tem também o contrato de trabalho autônomo. Ele está no artigo 442B da CLT, né? E quem é o autônomo? Primeiro, ele não tem direitos trabalhistas. Ele não tem vínculo de emprego vínculo empregatício com a empresa.
e ele é apenas um prestador de serviço. Então, ele não é um funcionário exclusivo daquela empresa. Esse tipo de profissional, ele também não possui empresa aberta. Por isso, o pagamento dele é sempre feito por meio de RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Ele pode contribuir de forma individual com o INSS. E aí eu vou dar um exemplo de um funcionário que geralmente trabalha assim nas empresas. É o contabilista. Bom, depois desse tipo de trabalho, eu preciso comentar com vocês sobre o MEI, Microempreendedor Individual, que é regido pela Lei 128/2008, então ele não é regido pela CLT, tá? Ele presta serviço para uma empresa e ele emite nota fiscal para ele poder receber pelo serviço que ele prestou, né? Ele pode contribuir, né? Ele vai contribuir com o INSS e ele vai ter direito a auxílio doença, auxílio reclusão, salário maternidade, pensão em caso de morte, aposentadoria por idade, por invalidez ou por tempo de contribuição. Então, fique muito claro, ele não presta serviço para a empresa e ele não pode ser exigido pela empresa que a pessoa abra um MEI só para tentar descaracterizar que ela não tem vínculo de trabalho, tá? Isso é uma forma ilegal, não é permitido pela lei. Passada essa análise, a gente vai entrar no contrato de trabalho parcial, que é o artigo 58A da CLT. Nesse tipo de contrato de trabalho, o funcionário não pode exceder 30 horas semanais de trabalho, né? Ele não pode fazer hora extra e o número de dias de trabalho precisa ser estipulado no contrato por escrito e ele tem direito a férias de 30 dias também, igual aos outros trabalhadores. Um exemplo desse funcionário é o pessoal de TI, né, que trabalha com informática. Passado isso, a gente vai para o contrato de trabalho de um estagiário, que é a Lei 11.788/2008. O estagiário, ele é contratado com o objetivo de aprimorar o que ele aprende na aula, né? Então ele vai lá praticar na empresa o que ele está aprendendo na aula. Ele não tem relação jurídica de emprego com a empresa e a empresa é obrigada por lei a fazer um planejamento mensal para informar a instituição de ensino que o aluno está aprendendo. Então ela tem que informar tudo o que ele vai aprender naquele mês, certo? Ele não pode ultrapassar a carga horária de trabalho dele mais do que 30 horas semanais e tem direito a 30 dias de férias, preferencialmente nas férias escolares, né? E na época de prova, esse estagiário, ele vai sair mais cedo sim da empresa e ele vai cumprir a carga horária dele pela metade do que era. Se ele cumpria 30, né, ele vai cumprir 15 na época de provas, tá, gente? Bom, passado o exame do estagiário, a gente vai falar agora do contrato de trabalho do trainee, né? Que também está previsto na CLT e ele pode ser por tempo determinado, esse contrato, ou indeterminado. Quem é o trainee? É a pessoa que está se formando ou acabou de concluir um curso, né? Não tem relação com a faculdade esse contrato. Então não é igual ao estagiário que a empresa precisa mandar um script daquilo que a pessoa vai fazer no próximo mês, né? Então é um contrato por tempo determinado ou não e a pessoa tem todos os direitos decorrentes da relação de emprego, né? E também trabalha 44 horas semanais, né? 8 horas diárias. Quais profissões contratam trainee? Muitas. Na área jurídica, na área de marketing, na área de finanças, na área de vendas. E assim, as empresas elas têm por hábito contratar o trainee porque é uma pessoa que não fez estágio ali,
mas que elas conseguem moldar de acordo com a necessidade da empresa, né? Então, pega-se uma pessoa crua do mercado e se ensina desde o zero o que aquela empresa precisa para que a pessoa seja ali depois contratada como um técnico, né? Mas primeiro ela passa por esse trainee, certo, gente? Bom, a gente também vai falar agora do contrato do menor aprendiz, que é o artigo 428 da CLT. Quem é o menor aprendiz? É a pessoa que tem de 14 a 24 anos, né? E esse contrato de trabalho, ele é feito por tempo determinado, tá? De até 2 anos. Tá, mas eu tenho uma exceção a essa regra. Qual a exceção? Quando a pessoa é portadora de deficiência, ela pode ser contratada com mais de 24 anos e também o contrato dela vai durar mais do que 2 anos, certo? E essa pessoa, que é o menor aprendiz, ela tem um requisito. Ela precisa estar inscrita em programa de aprendizagem ou formação técnico-profissional, certo? Que são esses cursos do Senai, do Senac, que são técnicos, tá bom, gente? Ou um curso de enfermagem também, né? Hoje em dia existem muitos cursos técnico-profissionais. Em relação ao contrato de trabalho das pessoas com deficiência, é super importante a gente relembrar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Como iniciou isso no Brasil, né, a preocupação com as pessoas com deficiência? Gente, primeiro teve a Convenção da ONU, que internacionalizou os direitos das pessoas portadoras de deficiência. A ONU, o Brasil é signatário dos tratados da ONU, né? Então, no Brasil, virou uma emenda constitucional que foi inserida no artigo 5º da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, que visa a proteção e integração social das pessoas com deficiência no Brasil. O que diz a lei sobre a pessoa com deficiência? Para a lei, são pessoas com impedimentos a longo prazo, né? E quais são esses impedimentos? Podem ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E aí nós temos também vários decretos que regulam essas deficiências e o grau delas, tá? Primeiro é o 3298/99 e também temos o decreto 5296/2004. E voltando para o nosso estatuto, né? A Lei 13.146 de 2015, qual o objetivo desse estatuto? É que a pessoa, né, com deficiência, que ela tenha uma diminuição das barreiras perante a sociedade, né? Seja de acessibilidade, de produtos e ambientes que sejam produzidos de acordo com as deficiências e as necessidades dessas pessoas, né? E que ela também tenha uma tecnologia assistiva, né? Ainda bem que hoje nós podemos contar aí com o avanço da tecnologia, da informática, e cada vez mais essas pessoas conseguem melhorar sua qualidade de vida, né? Nós temos também a Lei 8.213, que é /91, que é a Lei de Cotas. Essa lei, ela exige que as grandes empresas tenham um número mínimo de colaboradores com deficiência nos seus quadros, certo? Que é uma graduação de 2 a 5% dos seus funcionários. Então, a gente tem a seguinte proporção. Numa empresa, né, que tenha 100 a 200 funcionários, ela é obrigada a ter 2% dos seus funcionários que são PCD, né? Pessoas com deficiência. Se ela tiver de 201 a 500 funcionários, ela é obrigada a ter 3% dos seus funcionários.
Se ela tiver de 501 a 1.000 funcionários, ela é obrigada a ter 4%. E a partir de 1.000 em diante, ela é obrigada a ter 5%, tá? Então essa é a graduação da lei de cotas. Nós temos também o decreto 5.598/2005, que diz o seguinte, que a pessoa com deficiência pode ser contratada como aprendiz para se qualificar profissionalmente. E não se deve exigir experiência dessas pessoas. A empresa tem que oportunizar que ela adquira internamente as habilidades, né? Essa é a recomendação 168 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. E a empresa também não pode só buscar pessoas com deficiências leves para contratar, sob pena de discriminação. Artigo 7º da Constituição Federal e o artigo 3º da Declaração das Pessoas Portadoras com Deficiência. Então veja a importância que nós temos muita legislação para resguardar esses direitos dessas pessoas com PCD, ok? Passado esse exame dos tipos de contrato de trabalho, né? Vocês vão estar recebendo aí em casa, junto com o material do conteúdo, né, por escrito, o exercício para vocês fazerem, tá bom? Por favor, façam, a gente vai corrigir e é super importante para você fixar o seu conhecimento em relação à legislação trabalhista, né, que são informações que vocês vão precisar para a vida toda, tá, gente? Eu tenho aqui para falar para vocês também em relação a questões previdenciárias, né? A gente, quando fala do mercado de trabalho, todo mundo sabe que um dia a gente precisa se aposentar, né? E como que é feito essa questão em relação a pessoas transexuais, né? Então, eu trago aqui para vocês a notícia de que a mulher transexual, ela vai se aposentar com 60 anos, né? Se ela for se aposentar por idade, que é igual à mulher cis, né? Ela cai na mesma, no mesmo direito, né, e garantia da mulher cis. Então ela se aposenta com 60 anos. Em relação ao homem transexual, ele vai se aposentar com 65 anos, gente. O homem transexual, ele é equiparado ao homem cis, por questão da legislação, para se aposentar. Então, ele se aposenta com 65 anos, se for se aposentar por idade, né? E aqui eu também trago uma questão bastante interessante para vocês. Se a pessoa é soropositiva, né, se ela tem HIV, como é que essa pessoa pode receber uma aposentadoria, né? Na verdade, se chama benefício de prestação continuada, que é o pagamento de um salário mínimo a vida toda para essa pessoa que seja soropositiva. E aí, como é que faz isso, gente? Bom, primeiro a pessoa precisa de um laudo médico, né, com a CID, né, que é o código identificador da doença, né, uma sigla, né, médica, fala-se CID. E aí o médico dessa pessoa vai atestar ali no laudo que ela é soro positivo, né, e dizer, enfim, o que ele tiver lá de dados em relação a essa pessoa e ao tratamento dela, né. Bom, pega esse laudo, leva junto com o CAD único, né? Leva para um advogado ou pode fazer você mesmo na sua casa, tá? Você vai pegar o número do seu CAD único, é super importante, gente, fazer o CAD único. Aqui em São Paulo você pode fazer no CRAS, né? Então se dirige a um CRAS, eles estão abertos inclusive agora na época de Covid, e você vai fazer o seu CAD único. Tendo esses dois documentos em mãos, né, você pode acessar o aplicativo do Meu INSS e você mesmo inserir lá e fazer a solicitação do pagamento, do seu pagamento, do benefício de prestação continuada. Porque agora, em razão de Covid, não está sendo feito perícia, né?
Então, é só o exame do laudo médico e, posteriormente, você vai passar a receber as informações ali mesmo no seu aplicativo do Meu INSS. Se não baixar o aplicativo, você pode acessar pelo link do site também. Se você não souber fazer isso sozinho, procure um advogado que possa te auxiliar, né, a fazer essa inserção aí nessas questões. Outro ponto bastante interessante que eu tenho para falar para vocês é, por exemplo, o homem trans, né, que recebia uma pensão, uma pensão em relação da morte do pai, né, e essa pessoa nunca se casou, e aí ele foi lá e alterou o nome, a retificação, né, e o gênero, né? Então, ele, como homem, ele não tem mais direito a essa pensão que era recebida do pai por ele, né, ser mulher. Então, presta atenção, gente, isso é muito sério. Se você for fazer sua retificação de nome, você vai perder esse direito, tá? Porque uma vez que você tem o gênero masculino, né, e o nome retificado masculino, você não vai mais fazer jus a esse benefício desse tipo de pensão por falecimento do pai, tá? E também muitos filhos de militares, né, tinham esse benefício, e se alterar, não vai ter mais. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando de todo esse momento de crescimento de vocês e evolução. Tenho certeza que vocês estão muito diferentes de como vocês começaram esse curso, né, online, e é bastante inovador para todo mundo, né, e muito gratificante para mim poder participar deste momento da vida de vocês, né. Eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui comigo, que assistiram a videoaula, que gostaram, né, que participaram, que fizeram aí os exercícios. Eu peço que vocês façam o exercício, leiam o material de referência da aula, e desejo a vocês um ótimo curso e videoaula. Gente, um beijão no coração de vocês. Apaixonante da Tovita, né? É um cara incrível. Inclusive, adiciona ele lá, Victor Teixeira, no Instagram. Ele é super acessível para trocar ideias, informações, enfim, tornar-se amiga, né? Sempre bom ter boas amizades, advogados no mundo. E agora, no próximo vídeo, você vai conhecer, como eu te apresentei, a doutora Ana Carolina Borges. Ela vai estar falando sobre essa questão de direitos e deveres, o que pode, o que não pode, vai estar falando da relação de nome social, vai estar falando de licença paternidade, que é um assunto super importante, e licença maternidade, como é que uma pessoa trans pode estar tendo acesso a esse tipo de benefício, esse tipo de questão. Vai estar também falando sobre a questão de banheiros, enfim, uma série de questões que são bem pertinentes e muito interessantes pra gente que é trans, tá cada hora se tornando mais e mais potente. Então agora com vocês no próximo vídeo, doutora Ana Carolina Borges. Beijo, te encontro, hein? Vamos assistir junto!